Hoje nós vamos falar de 7 sinais que indicam que a sua tireoide já não está funcionando bem. É o sintoma do famoso hipotireoidismo. E o que é hipotireoidismo? É quando a tireoide está produzindo menos hormônio do que o seu corpo precisa. E o hormônio da tireoide, ele é absurdamente importante para o nosso corpo, porque ele praticamente controla todo o metabolismo celular. Então, tudo que é sintoma pode dar. A gente vai falar dos 7 mais comuns. Fica aí, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, da medicina, curiosidade e o que tocar. E fazendo um adendo pessoal, é importante que os sintomas que eu vou falar aqui, apesar de serem características do hipotireoidismo e principalmente gerarem um impacto e uma alteração na qualidade de vida do paciente, é importante que vocês entendam que existem muitas outras situações que geram sintomas iguais, tá? E eu falo isso porque às vezes eu vejo as pessoas muito angustiadas pelo fato de terem sintomas característicos do hipotireoidismo, mas terem a função tireoidiana normal, demonstrada no exame, tudo direitinho, e quererem que essa alteração seja da tireoide, que o exame não dá alterado porque é da tireoide. Não é assim, pessoal. Existem várias e várias causas. É para isso que tem exame de sangue. Se o exame de sangue vai lá e comprova a alteração, o sintoma é por causa daquela alteração, a gente vai lá e trata e o paciente melhora. Mas se a tireoide não está alterada, você vai tratar o que se ela não está alterada? E vamos parar de enrolação, vamos para o primeiro sintoma, que é campeão na mulherada: queda de cabelo. Eita pau! Mas entendam, pessoal, queda de cabelo é algo absurdamente comum em mulheres, tá? Só que quando o paciente ele evolui com hipotireoidismo, como o hormônio da tireoide ele auxilia na questão do metabolismo celular, toda a questão capilar ela vai ficando fragilizada, sem vitalidade, porque também gera fraqueza muscular. E, consequentemente, aquele cabelo ele perde a sustentação e ele vai cair muito mais do que caía antes. É claro que se o paciente ele é um paciente normal, vive bem, não tem nenhum outro sintoma e o único sintoma que ele tem é queda de cabelo, não é para pensar em hipotireoidismo. Tá? Quando a gente fala na queda de cabelo relacionada ao hipotireoidismo, sempre vai ter associação com os outros sintomas. Vamos para o segundo sintoma. O segundo sintoma também muito comum, e eu estou pegando só o que a mulherada relata com mais frequência, são as unhas frágeis. Não só unhas frágeis, as unhas ficam frágeis, ficam quebradiças, ficam com aquele aspecto que só a mulher sabe dizer que mudou, que na realidade o homem olhando ele não consegue ter essa percepção, e que isso, claro, está relacionado à sua formação. Assim como o cabelo com a sua fragilidade, se a gente tem um corpo com um metabolismo desacelerado, é lógico que as nossas funções orgânicas também vão estar prejudicadas, assim como a formação e manutenção das unhas. O terceiro dos sintomas, esse também é famoso para tireoide, é o ganho de peso. Mas aqui a gente vai abrir um parêntese, pessoal. Quando a gente fala ganho de peso, esse é campeão assim das pessoas realmente acreditarem que é da tireoide, mesmo que os hormônios tireoidianos estejam normais. Quando o paciente tem hipotireoidismo, é claro que o metabolismo dele vai estar mais lento. Ou seja, o gasto calórico dele vai estar mais lento, porque o corpo dele está em pouca atividade. Mas o hipotireoidismo, ele não causa excesso de peso, ganho de peso. Ele causa uma retenção de líquido. É claro que o paciente ele pode ganhar peso por causa da diminuição do metabolismo, mas não existe um relato de ganhos de pesos absurdos só pelo simples fato do paciente ter hipotireoidismo, desde que não tenha alguma alteração compatível na ingestão alimentar. Mas retém líquido, o paciente incha por causa do hipotireoidismo. Quarto sintoma, que também esse é o mais predominante de todos, pessoal: cansaço, fadiga, mal-estar. Apesar da população, de modo geral, com a época que nós vivemos, tudo com urgência, tudo com pressa, 1 milhão de coisas para fazer, estresse no trabalho, cobrança, é claro que a gente vai evoluindo com uma fadiga crônica. É claro que essa sensação de cansaço, de mal-estar, de vontade de ficar no sofá, de não ter vontade de levantar, indisposição, aquele sono não reparador que você dormiu a noite toda, você acorda, parece que não dormiu nada, isso são sintomas muito comuns
comuns na população em geral, mas ele é muito evidente no hipotireoidismo. Por quê? Porque o hormônio da tireoide, ele é energia. É como se fosse a gasolina do nosso corpo. É o que dá energia, é o que faz o carro andar. Consequentemente, se a gente tem pouca bateria, se a gente tem pouca energia, ou seja, pouco hormônio tireoidiano, é claro que a gente vai ter fraqueza. Por quê? Porque a gente não tem nosso combustível. Daí vem a indisposição, o mal-estar e, consequentemente, isso vai trazer outros problemas, como até problema de memória, esquecimento e tudo mais. O quinto sintoma que também pega nessa área do metabolismo é a questão da intolerância ao frio. Ou seja, o paciente fica mais friento. E por que ele fica mais friento? Porque o metabolismo dele está diminuído. Então, aquele paciente com metabolismo mais alto, se você tem um metabolismo mais alto, você tem mais calor no seu corpo, porque tem mais produção de calor, porque o corpo está trabalhando mais, tem mais energia sendo gasta. Consequentemente, você tem mais tolerância ao frio. Porém, quando você está com hipotireoidismo, você está sem a energia, como eu havia falado. O seu gasto metabólico está diminuindo, a sua produção de calor está menor, consequentemente, você vai ter mais frio. O sexto sintoma é a constipação. Isso, intestino preso. Intestino preso de uma pessoa que não tinha o intestino preso antes, tá bom, pessoal? O hipotireoidismo, como ele está relacionado ao que a gente falou, ao metabolismo celular, e se a gente vai perdendo o hormônio, a gente perde energia, vocês acham que a energia que a gente perde é só do músculo dos nossos braços que nós mexemos? Não, todo o músculo do corpo, inclusive o músculo do nosso intestino. Se ele vai perdendo a vitalidade, ele vai parando de se contrair e o paciente vai ficando com retenção, ou seja, vai ficando com constipação, porque o intestino está lento, está preguiçoso, ele não está empurrando o bolo alimentar, está acumulando mais e aí o paciente vai ficando constipado. O sétimo e último alimento, diminuição da libido. É isso aí. Se a pessoa está com cansaço, mal-estar, fadiga, imagina sexo, ela não quer nem saber disso. Reduz o desejo, reduz a vontade sexual. Mas não é só isso não, pessoal. Também pode aumentar a depressão, principalmente de pacientes que já têm depressão. Pode piorar quadro de ansiedade, principalmente em pacientes que já têm quadro de ansiedade. Pode causar alteração menstrual, pode gerar pele seca, áspera, pode gerar 1 milhão de coisas. Eu ia falar 7, eu falei mais porque eu não me aguento. Vocês conseguiram entender, seres humanos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários. Não esquece do Instagram, pessoal. Fui!